Eu sou investigadora de polícia há quase 23 anos, entrei muito nova, entrei com 18 anos. Nossa, 18. Né? Meu pai, né, era da área policial, então eu comecei a estudar bem cedo, assim que eu saí do terceiro colegial, e eu fui fazer um teste, né, e passei. E aí, nossa, sim, né, passei. Algumas coisas não tem explicação, acho que eu já tinha estudado o suficiente, né, de certa forma. Às vezes a gente não sabe que a gente está preparado para algumas coisas, principalmente quando é tão precoce assim, mas aconteceu. Eu assumi o cargo, né, em 12 de julho de 2002, é muito marcante, assim. Foi uma grande transformação na minha vida, porque é um cargo que demanda muita responsabilidade. A gente lida com vidas, sim, né? E não é no momento da vida da pessoa que ela tá tão feliz, né? Geralmente é no momento triste. E eu aprendi muito, assim, foi uma construção ao longo do tempo dessa carreira que acabou agregando muito a minha personalidade. Eu costumo comentar com colegas que ou você quebra ou você se fortalece. Algumas pessoas não têm estrutura emocional para lidar com o dia a dia de uma delegacia, enfim. Tudo que as pessoas já sabem como funciona. E a gente foi aí aprendendo, caminhando, né? Todos os dias era um aprendizado, sobretudo sobre a vida humana, né? De como as pessoas funcionam. Isso é muito profundo. Muito profundo. Eu brinco assim que nenhuma faculdade ensina esse dia a dia, sabe? Nosso cérebro, ele vai armazenando essas informações e a gente meio que fica com um banco de dados. Às vezes a gente olha para uma pessoa assim e faz sabe, já tem uma noção mais ou menos de como aquela pessoa funciona. Lógico, né, que às vezes a gente erra e tal, mas assim, a gente aprende muito sobre comportamento humano, né, muito mesmo, no dia a dia. E eu sou muito grata, porque eu acho que agregou demais a minha personalidade. Eu tinha 18 anos, hoje eu tô com 41, então são 23 anos, né, não parece, né? E aí, ao longo desse processo, né, eu tentei prestar o concurso para delegado, faltou muito pouco, faltou 0,6 para ir para a última fase, que é a fase de conhecimento, que é a fase oral, né, que ela avalia o conhecimento acerca das disciplinas que são exigidas. E eu notei naquele momento que eu não, embora eu achasse que eu queria continuar nesse caminho, eu percebia que algo estava estranho, sabe? Algo me faltava e eu não tinha essa resposta nesse primeiro momento. Porque durante essa caminhada, depois, naquela época não se exigia nível superior, né, para prestar o concurso, depois passou a ser exigido para o cargo, mas aí quando eu entrei não exigia, né, então eu fiz a faculdade de Direito depois, fiz pós-graduação também na área de Direito, passei na OAB, né, então teve toda essa caminhada aí durante esses anos. E aí naquele momento que eu falei, que eu estava prestando o concurso para delegado, eu sentia que estava estranho, que eu não estava conseguindo identificar aquele sentimento. E né, nem todo mundo acredita, mas eu acho que de alguma forma o universo assim nos acolhe, né? E uma amiga muito especial também, que eu conheci na faculdade, ela foi trabalhar com a gente. Ela era uma funcionária da prefeitura e ela foi prestar serviços temporários na parte administrativa. E, né, na conversa ali, bate-papo no dia a dia, ela me falou sobre a psicóloga dela, que na verdade é uma psicanalista. E eu sempre ouvi muito as pessoas, sabe? Eu tenho essa característica de ouvir e pensar se aquilo que me foi dito fazia sentido. E aí por que não, né? Sim. Eu já tinha passado por outros processos terapêuticos que me ajudaram, mas eu acho que dessa vez era uma coisa mais profunda, que é o que eu gosto na psicanálise, que é esse sabe, você vai lá atrás. E você vê como algo que foi essencial, assim, que foi importantíssimo. Foi um divisor de águas. Muito bom, viu? Que é a terapia, assim como tantas outras ferramentas, é uma ferramenta de autoconhecimento. Né? A gente não tem só o processo psicanalítico, tem vários outras formas de se conhecer. Não estou dizendo que essa é a única, né? Sim. Mas no meu caso, assim, foi essencial, foi um divisor de águas, porque ela veio me trazer essas respostas. Porque eu sozinha não estava conseguindo entender o que não estava encaixando ali, né? Porque é uma coisa, a minha psicanalista fala, né, que a nossa psique, o nosso consciente e inconsciente, é como uma cebola. Imagina uma cebola, então você vai tirando as pétalas de fora até você chegar ali no meio. Eu sempre lembro sabe aquela cebola do Outback, maravilhosa? O desenho ali, é bem emblemático.
Então a gente vai eliminando e vai tentando buscar, eliminando as camadas e tentando buscar lá dentro, lá no nosso, no profundo da nossa psique, o que está acontecendo. E assim, é um processo longo, demorado. Eu precisei fazer alguns lutos, tá? Processo longo e demorado. Longo e demorado, porque é muito sério, né? É uma decisão, não que a idade seja um fator limitante, mas nós não temos 20 anos mais, né? E eu gostaria de tomar uma decisão acertada. Não dá tempo da gente ficar errando, não, consertando como um adolescente. Não, a gente já não tem mais esse tempo. Então, mesmo que seja um processo longo e demorado, ele me traria as respostas certas. E isso, no final das contas, me economizaria tempo. Entende o que eu quero dizer? Sim. Porque eu encontraria essa resposta. E não que eu não fosse feliz na minha profissão. Eu fui feliz, sou muito grata, mas algo me faltava. Então, eu estava em busca desse algo que me faltava. E eu precisei fazer alguns lutos, né? Eu precisei fazer o luto daquela Michele, porque como que eu posso explicar? Nós somos, né, muito complexos, o nosso psicológico, a nossa vida, a nossa estrutura, a gente tem tantas nuances, né? Sim. Tem a Naide mãe, a Naide esposa, a Naide empreendedora, a Naide amiga, enfim, eu acho que a gente exerce vários papéis. E esse papel no tocante ao profissional, que eu sentia que algo me faltava. Então eu tive que fazer um luto daquela Michele que eu achava que eu queria ser, né, para encontrar a Michele que eu realmente queria ser. Então, para a gente resumir, eu sempre gostei de esporte, né, eu pratiquei todo tipo de esporte, mas nunca eu imaginava que esse seria um dom. Que seria o desfecho, que seria o desfecho, do bolo. Que onde eu encontraria aquela realização que me faltava, né? Dinheiro é muito importante. A gente não pode ser hipócrita no sentido de achar que, nossa, eu vou trabalhar por amor e tal. Não, também. Dinheiro, eu acho que ele é muito importante, ainda mais nos dias, né? No modo como a nossa sociedade se estruturou. Não tem como, né? Mas eu acho que ele tem que ser a consequência, entende? Sim. Então, quando você encontra aquilo que é o seu eu de verdade, aquilo que você gosta, eu acho que a preocupação com o seu trabalho vem em primeiro lugar, a excelência. Sim. Você faz aquilo com uma dedicação que você não faria se fosse só pelo dinheiro, entende? Nessa experiência que eu tenho, né, nesse ambiente de academia e tal, a gente não vê a hora passar, é um prazer. Pela primeira vez na vida eu entendi o significado de trabalhe com o que você ama, não sei como que é o provérbio, sei lá, o que os antigos dizem, trabalhe com o que você ama, que você não terá que trabalhar nunca, nem um dia na sua vida. E fez tanto sentido isso pra mim, porque realmente é um prazer muito grande, sabe? Eu acho que assim, tô só começando nessa área, né, tem muito pela frente. Como praticante, eu já pratico musculação há longa data, mas como profissional aí do movimento, da saúde, como educador físico, né, eu tô começando agora. E é uma coisa, a gente vê que quando você tem o dom, aquilo flui, que você sabe aquilo, sem saber como você sabe, entende? Exatamente. Tudo bem que a gente tem toda a parte teórica da faculdade, né, que eu tô terminando agora, isso é importante, mas é uma coisa que vem agregar ao talento natural. Imagino que como se fosse um rio que deságua tudo no mesmo lugar. Isso. Porque todas as suas experiências, todas as suas vivências, não sei, você fecha o olho, eu imagino que tudo se encontra ali, você não sabe como você sabe, não estou dizendo que não foi estudado, sim, mas que as informações elas se reúnem, encaixam perfeitamente, você entende tudo. Encaixa com essa experiência de como o ser humano funciona, encaixa com a própria teoria que a gente estuda na faculdade e encaixa com o seu sentimento, desculpa, bati aqui, encaixa com o seu sentimento de realização pessoal, é como se fosse uma engrenagem que passa a funcionar perfeitamente, sabe? Sim. Assim, às vezes faltam as palavras para explicar como isso, a dimensão disso é muito forte. A gente gostaria de ter uma cartilha, sabe, para explicar para as pessoas, faça isso, mas não tem receita de bolo. Não. Cada um é cada um.